Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos mais uma vez à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com muito carinho desde 1956, sendo esta a primeira sociedade espírita da nossa região, né? Uma noite que promete para todos nós, com a perspectiva que temos de acrescentar informações preciosas doutrinárias que nos remetam, sem sombra de dúvida, na atual existência de capital importância nesse período aparentemente tão conturbado, para que possamos fazer escolhas mais favoráveis. Retornar para casa brevemente é da lei, em condições mais favoráveis, acrescentando na nossa vivência possibilidade de acelerar o nosso processo de redenção. Para isso, o mundo físico se nos oferece a experiência de gradativamente conviver com o nosso semelhante e, fundamentalmente, envidar todos os esforços possíveis para desabrochar o nosso potencial intrínseco, herança da força criadora que nos colocou na ascensão espiritual. Dito isso, nesta noite nós estamos honrados mais uma vez. O nosso querido Jorge Vitor está aqui conosco, companheiro muito querido do nosso movimento espírita, vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar de Toledo, mas o Jorge tem a sua fixação profissional aqui em Cascavel, então fica mais fácil de trazê-lo periodicamente para nos iluminar docemente com as suas proposições. Nesta noite, o Jorge vai invocar esta questão muito interessante desse binômio, o bem e o mal. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a proposta, e o Jorge nos conduzirá na reflexão, que para nós, digo-vos uma vez mais, é uma imensa honra. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, mais uma vez, se nos oferece uma oportunidade destas extraordinária na nossa existência atual, quando nos propomos nos reunir em torno dos ensinamentos que nos impulsionarão, sem sombra de dúvida, nesta longa caminhada na direção do vosso coração pleno de amor. Temos consciência plena porque já fomos realmente instruídos, envolvidos no coração amoroso do Cristo, que nos propôs, sem sombra de dúvida, que fizéssemos amigos, que amássemos os inimigos, entre aspas, porque atingindo esta capacidade de discernimento, iríamos de experiência em experiência compreender o próprio sentido da vida, nos tornando seres humanos mais capazes, autônomos, nos relacionando com o nosso semelhante da melhor maneira possível. O que estamos buscando nesse momento, Senhor, solicitando ao vosso amor pleno, é que seja potencializada a nossa coragem, a nossa força, para que não esmoreçamos e que tenhamos a devida força necessária para compreender os reveses, os desafios que a vida se nos oferece, para que possamos crescer. Abençoa a nossa proposição, através dos vossos mensageiros celestes, inspira o nosso facilitador, para que a mensagem desta noite desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne-se um hábito saudável na nossa vida. Que assim seja, Senhor. 1962 foi também um ano bom. O benfeitor querido Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido Chico,
homenageia a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, através dessa obra chamada Justiça Divina. Escolhemos a lição chamada Virtude Solitária para introduzir a fala do nosso Jorge. Diz o benfeitor: há quem deseje tranquilidade ideal na terra com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com o vale errante. Fontes claras, correndo perto e jardim florido. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. No entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei para fazer o melhor. E escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no Instituto da Reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, dor é burilamento. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine, competência no palanque é usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. A gente vê que a coisa é realmente extraordinária. Refletindo na primeira lição e ampliando ainda mais essa questão, nós vamos ouvir o nosso querido Jorge Vitor. Jorge. Boa noite a todos. É uma alegria estar nesse lar, onde nós vemos que as energias da espiritualidade nos envolvem com extremo calor. Que o Mestre Jesus possa alcançar-nos essa noite com profundidade e nos permitir a enxergar e a alcançar o bem que almejamos. Quando nós preparávamos o tema, nós analisamos a obra espírita e naquelas obras que já foram comentadas pelo nosso irmão, como O Céu e o Inferno, nós também veremos esse tema em A Gênese e também com questões de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. E ainda haveremos nas obras outras básicas, além das obras auxiliares. Quando nós imaginamos trazer uma imagem, que costumeiramente eu não trago, né? O Vanin sabe que a gente não traz, eu procurei trazer essa imagem, fazendo assim uma analogia com a humanidade. Quando nós olhamos o barco, nós podemos dizer que esse barco é a humanidade. O mar, a água que o envolve, são as questões da vida. As velas que se erguem deste barco são as aspirações humanas que tendem a direcionar os seus olhares para cima e para frente em direção à luz. Mas costumeiramente e rotineiramente, nós nos encontramos diante das dificuldades da vida à beira de um abismo. Almejamos o bem, queremos o bem, mas as correntes da angústia
da inveja, do ódio, das mazelas que ainda carregamos enquanto seres humanos no aprendizado da vida. Nos arrastam para os abismos do mal, que ainda, embora imaginemos tão distante, se encontra com uma facilidade tão rápido diante de qualquer dificuldade que encontramos em nossa vida. Qualquer dissabor ou qualquer discordância das nossas aspirações, das nossas intenções, o mal se apresenta com tamanha força, muito maior do que propriamente ele tem. Somos seres criados para o bem. Assim já o aprendemos. Mas por que o mal? Nós podemos lembrar as civilizações antigas, e entre tantas que buscaram estas questões de resolver as problemáticas humanas, nós podemos citar os nossos irmãos gregos, na Grécia Antiga, aonde diante das dificuldades, o intelecto humano se manifestou com grande potencialidade, como nós bem sabemos. Quais os seus princípios guardamos em nossa cultura até hoje. E foi nesta cultura grega desenvolvida a qualificação e entendimento porquê do sofrer do homem. Quando na justificativa encontram o consolo, o alívio, para explicar aquilo que não conseguem, porque neste mar revolto que muitas vezes a vida se apresenta, nós temos sim o sol da esperança e a condução segura das orientações do Mestre Jesus. Diante dessa dualidade, nós nos dividimos. E quando qualquer dissabor, como já dissemos, quando a nebulosa se faz presente diante da nossa viagem, nós quedamos. E nós geralmente imaginamos que essa queda deve ter um princípio, uma origem. E o homem, como os gregos e outras civilizações fizeram, meditaram sobre isso. E colocaram, é claro, diante de várias questões. Mas a que trouxe consolo e que trouxe essa clareza foi a da religiosidade. Porém, ainda um pouco obscura, nós sabemos que os gregos eram politeístas e viam na figura de Deus outros deuses tantos enquanto eram os seus medos e as suas dúvidas. Nós veremos naquela cultura o deus Zeus, que é o deus de todos os deuses. Também, alguns citaremos aqui, Eros, o deus do amor, da paixão, que muitas vezes se torna incontrolável ao homem, avassalando o seu coração e trazendo-lhe não só alegrias, mas muito mais tristezas. É o que nós aprendemos com as paixões. Apolo, a luz do sol, que nem sempre está diante de nós. Basta a chuva apresentar-se que ele desaparece. E assim outros tantos deuses nós aprendemos com essa cultura. Mas por que o homem busca justificar a sua falência diante do fenômeno do mal que lhe alcança? Nós bem sabemos que nós buscamos muitas coisas, mas quando as coisas se tornam difíceis, nós geralmente repensamos, refletimos e muitas vezes cedemos, voltamos ao ponto de partida, quando não quedamos. E o que nos mantém vivos e atentos são os conhecimentos que nós aprendemos ao longo das nossas experiências. Aquilo que sedimenta a nossa construção, sedimenta também as nossas certezas para fazermos as nossas escolhas diante das decisões que a vida nos imprime. Todos nós que nos encontramos esta noite aqui, escolhemos estar aqui. Ninguém veio, eu imagino, arrastado. Nós fizemos a escolha. Quando nós levantamos pela manhã, nós fizemos uma séria escolha
de abrirmos os olhos físicos e enfrentarmos o dia de hoje, ou abraçarmos o dia de hoje, dependendo do estado de espírito em que nos levantamos. Mas nós escolhemos fazer as atividades que desenvolvemos ao longo deste dia. E assim tem sido por milênios na nossa caminhada. Portanto, tudo o que nós buscamos, nós devemos construir, porque são escolhas rotineiras que fazemos. O simples fato de desistir é uma escolha, ou de se omitir também é uma escolha. E diante das escolhas várias, nós poderíamos ver que a humanidade escolheu progredir, porque nós nos encontramos no estado de graça perto das civilizações que nos precederam. Nós temos várias coisas a agradecer, mas nem sempre o fazemos, né? Temos essa dificuldade. Nós falamos dos deuses politeístas das antiguidades, das civilizações antigas, mas nem todas seguiram este preceito. Nós tivemos, então, Moisés, que trouxe para a humanidade a figura monoteísta, ou seja, a escolha e a representação de um único Deus, para auxiliar o homem nesta compreensão da vida e das coisas que ele não consegue entender. Mas Moisés apresentou ao homem, como nós conhecemos hoje, um Deus severo, duro, inflexível, que muitas vezes punia um povo inteiro em virtude de um erro do seu líder. Mas felizmente, nós seres humanos escolhemos crescer, avançarmos. E assim avançamos. Buscamos conhecer um pouco mais Deus e as suas leis. E é chegado o momento em que Jesus vem ao nosso alcance trazer a beleza de Deus. Jesus nos apresenta um Deus de amor, um Deus caridoso, que ama os seus filhos, que quer o bem de seus filhos. Mas, tão logo Jesus parte da vida física, os homens se perdem, apesar da semente semeada continuar o seu trabalho de frutificar a terra, como nós hoje já colhemos tamanhos frutos. E o homem, então, dentro da dualidade, considera e compreende Deus tão equivocado quanto é o próprio homem diante da ignorância que vive. Considera, então, no século III, a figura de Maniqueu, um filósofo, que trouxe essa compreensão dessa dualidade, do bem e do mal, do bom e do mal, manifestado sobre a terra, em que a humanidade estaria constantemente impressa em sua caminhada, uma força metade puxando, arrastando para o mal e outra para o bem. Como nós vemos nessa figura que vocês podem observar na tela. E pasmem, século III depois de Cristo. Até hoje as pessoas acreditam que nós temos um anjo e um demônio, que nos fazem fazer as nossas escolhas, nos tentando os demônios e nos incentivando ao bem os anjos. Muito bem. Diante dessa dualidade, é claro que isto não pode ser verdade. E Jesus, quando aqui passou, deixou o Consolador prometido, essa doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, que esclarece e traz o Deus que Jesus tentou suplantar naquela época aos homens que não compreendiam. Então a doutrina espírita vem através das obras espíritas, da codificação, que Kardec, juntamente com os espíritos, nos esclarece vários pontos, e entre eles a figura divina. Deus
fica muito bem claro na primeira questão deste livro, o Livro dos Espíritos. Tamanha a ansiedade do homem em querer compreender Deus, porque está na figura divina as suas dúvidas, as suas questões mais íntimas. Aquilo que o homem não compreende, ele corre para o seu lado mais eloquente, para as suas emoções, para os seus sentimentos, e é quando ele o percebe. E infelizmente isso geralmente acontece quando nós estamos muito dolorosos, né? Porque quando estamos felizes, nós não focamos o nosso olhar em Deus, nem nas coisas de Deus. Mas aprendendo e nos esclarecendo, nós alcançaremos sim o bem que almejamos. E dentro da primeira pergunta, o que é Deus? Pergunta Kardec aos Espíritos. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Já começa a mostrar um Deus muito diferente daquele que as civilizações antigas nos apresentavam e que até então nós conhecíamos. E quando diz que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus não é temperamental como nós, que acordamos um dia de um jeito, um dia de outro, né? É imutável, é imaterial. Está além da compreensão física que nós detemos da vida. Que Deus é único. Não existem duas forças, não existe essa dualidade na figura divina. Deus é soberanamente justo, não se engana. A justiça divina trazida na leitura feita não falha. Portanto, as dores que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, não podem ser de Deus. E é isso que a doutrina nos faz refletir e faz focarmos ao ser envolvido diretamente com esta questão. Pois o barco que se orienta no oceano da vida, as velas que erguemos, é responsabilidade humana. É responsabilidade de cada um de nós as escolhas que fazemos. Quando escolhemos o bem, nós estamos conscientes e diretivos diante da lei divina. Portanto, só poderemos colher coisas boas quando assim nós nos encontramos. Porém, quando nós, contrários a estas leis, que são eternas, que mantêm o universo em equilíbrio, que mantêm as nossas forças e tudo que nós conhecemos em perfeito estado, com ou sem a nossa presença. Quando as contrariamos, nós sofremos. Porque é natural, para que nós acordemos diante do sofrimento e sintamos a necessidade de nos aproximarmos da verdade e voltarmos à rota que é de Deus, a qual Deus quer que todos nós estejamos. E a doutrina espírita, então, vem elucidar algumas coisas que ainda nos confundem a cabeça. Teria Deus criado o mal? Porque quando nós pensamos nessa dualidade e pensamos em Deus que criou tudo, nós imaginamos o mal vem de Deus, como muitas pessoas ainda imaginam. Nós poderíamos ver então através da obra espírita, na questão 115 do Livro dos Espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É o que nós estamos falando. A resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Não diz que Deus criou bons e que criou maus. Criou todos os espíritos, sem exceção, simples e ignorantes do saber. Ainda nos aprofundando nas obras espíritas, agora o céu e o inferno. Se Deus não criou o mal, como nós vimos na questão, de onde a ideia? Muito bem. Resposta no céu e inferno, capítulo 9, item 5.
O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. É a doutrina nos esclarecendo, trazendo-nos a clareza de que nós vivenciamos no passado, mostrando então, e vemos-lo assim sintetizado em, vejamos se não é isso mesmo, né? Oramase e Arimane, entre os persas, então vários povos compreenderam assim o mal e o bem. Jeová e Satã, entre os hebreus. E aqui, para encurtar, os anjos e os demônios, que a gente acabou apresentando aqui, né? Aquela filosofia de Maniqueu, que traz, então, entre os cristãos e muçulmanos, herdado a compreensão dos hebreus. A Gênese, capítulo 3, falando sobre o bem e o mal, em o item 6. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Porém, não praticar o mal já é um princípio de bem. Que bacana, né? Se eu não faço o mal, não quer dizer que eu faça o bem, nós vamos ver isso mais adiante, mas já é um princípio para o bem. Deus somente quer o bem. Eu frisei, o friso é nosso, para nós ficarmos atentos. Deus somente quer o bem. Deus não quer o nosso mal. Mas por que sofremos? Só do homem procede o mal. Começamos a descortinar da onde que vem o mal que nós mesmos experimentamos. Vem do próprio homem. Como assim? Vejamos, mais um pouco no item 8. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Isso nos leva a refletir com muita precisão, como está trazendo a questão do frio que nós estamos vivenciando hoje, né? E nós sentimos frio quando? Quando não tem calor. Quando tem calor a gente não sente frio, não é verdade? Então, a questão frio não existe. Fisicamente o frio não existe. O frio só existe porque nós consideramos aquilo que é ausente de calor, nominamos frio. O mal também não existe. O mal só existe enquanto o bem não prevalece. Ou seja, se o mal está no homem, e se o mal só prevalece enquanto não tem o bem, já começa a descrever a nossa identidade humana no estado em que nos encontramos. Num estado de aprendizado, de amadurecimento, de entendimento das coisas, numa caminhada em ascensão à perfeição. Somos seres imperfeitos, e nós veremos na obra espírita com muita clareza, e daria um seminário, né? Daria um seminário para compreender a nossa real situação. Estamos num mundo de provas e expiações. Na classificação dada pelos espíritos junto a Kardec. Para entendermos essa classificação, as obras estão à disposição nossa, e ainda esta casa e muitas outras dentro das casas espíritas oportunizam estudos sistematizados para a gente compreender essas questões. O ser que está num plano em como nós nos encontramos, ele ainda aspira ao bem, mas ele não consegue viver com intensidade o bem, porque o mal predomina nestes mundos. E não é por causa do mundo, porque os mundos têm as características que os seres que o habitam dão. Portanto, é do homem a natureza que nós encontramos na sociedade hoje. Demonstra aqui com essa questão de que o homem ainda não está maduro para o bem. Por isso que o mal ainda nele se manifesta. Por isso que nós vemos criaturas mais ou menos boas e mais ou menos más, ou umas intensamente más e outras quase perfeitas, né? São poucas. São poucas. Vamos à frente. Também no Livro dos Espíritos buscamos a questão 629, e aqui nós não seguimos a ordem para dar andamento a essa compreensão. Que definição se pode dar da moral? Por que nós chamamos a moral? Porque quando nós falamos dessa dualidade e deste comportamento humano, é uma questão moral. É o que nós dizemos na nossa sociedade
quando ela está enferma. Está enferma moralmente. Né? E quando a questão é moral, não há outro meio senão o próprio exemplo, a própria condução, ou seja, a manifestação de alguém, de um elemento que nos guie. A questão 625 também desta obra nos dá qual é o nosso modelo e guia. Quando Kardec pergunta aos espíritos quem Deus colocou ao homem para servir-lhe de modelo e guia, eles respondem muito claramente para nós: Jesus. Portanto, é Jesus nosso modelo e guia moral. Porque moral são hábitos, são costumes, são ações do dia a dia. Se nós ficarmos aqui descrevendo moral, nós não conseguiremos representá-la verbalmente. Mas uma atitude demonstra muito claramente. E aí, nós, claro que temos que definir o que é moral. E veja o que diz: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Quando o homem consegue optar pelo bem, é porque ele já faz essa distinção de que o mal não é bom. Então ele já tem uma referência moral. Funda-se na observância da lei de Deus. E aí nós vemos Jesus muitas vezes falando nas passagens bíblicas: eu faço a vontade de meu Pai. Jesus em nenhum momento ele diz: agora eu vou fazer o que eu quero, né? Agora eu sou o gerente dessa instituição, eu vou mudar tudo, né? Eu faço a vontade do meu Pai. Eu só faço se Ele o conceber. Jesus tinha muito clara as leis de Deus em sua persona. E as compreendia com tamanha profundidade quando nos passava essa mensagem de que Deus o conduzia. E é verdade isso em nossas vidas e nós não nos damos conta. Quem nos conduz é Deus. Muitas vezes nós dizemos, levantamos, escolhemos isso. Escolhemos, fizemos escolhas. Mas as grandes empreitadas da nossa vida têm a colaboração direta da divindade através dos benfeitores que acompanham todos nós, dos anjos guardiões que velam por cada um que aqui está, conduzindo, não como aquele anjo, dizendo, não, vai por aqui, vai por ali, mas dizendo, preste atenção, olhe a vida, olhe o outro, observe as leis, Deus está no comando, não desista. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A lei de Deus não é para um homem, é para os homens. Portanto, o egoísmo que se manifesta muito frequentemente em nós só nos traz dissabores e dores. Não é da lei, é contrário à lei. Por isso, aí poderíamos colocar a maioria de nossos sofrimentos, porque nas escolhas que fazemos nós pensamos primeiro em quem? Em nós. Deveríamos não deixar de pensar em nós, é quase impossível, mas pensar no outro, em quão bom será a minha escolha também para o próximo. Porque quando eu consigo somar maior quantidade de benesses, eu colho maiores frutos dessa semeadura. Quando eu semeio só no meu quintal, fica reservado só a mim essa colheita. É ou não é verdade? E nem sempre a colheita é satisfatória, porque pode vir a geada, pode vir a praga, mas quando eu planto e semeio coletivamente, outros observam a horta, observam os frutos e velam por eles. E não são só materialmente, são espiritualmente, como nós falamos. Os anjos que velam por cada um de nós, os anjos guardiães, os espíritos protetores, que daria também uma outra palestra, né? Muito bem. Não quero me retardar no horário, então vamos avançar um pouco mais. No Livro dos Espíritos, ainda a questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
A lei de Deus está na nossa consciência. Portanto, quando nós dizemos que fazemos escolhas, isso não é alegoria. Isso é fato, é verdade. E as leis de Deus estando em nossa consciência, a responsabilidade por essas escolhas são nossas. Não tem como a gente fugir desta responsabilidade. Mas como fazer escolhas quando nós temos dúvidas? Vamos ver? Deus é muito bom, né? Nos dá todas as oportunidades para a gente amadurecer as nossas dificuldades. Vejam só, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Perguntam os Espíritos. E vejam, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Bom, aqui fica claro e é uma proposição a todos nós que aqui nos encontramos para os estudos. Nós precisamos aprofundar os estudos sobre as leis de Deus. Não tem como nós decidirmos a nossa vida e sermos felizes e erguermos velas neste mar revolto da vida sem saber, sem ter consciência destas leis. Quando nós fizemos escolhas no nosso dia a dia, resolvemos comprar uma mercadoria, um imóvel, nós não nos pautamos nas leis vigentes, no ordenamento jurídico brasileiro, nas leis civis, nas leis criminais, para decidir isso ou aquilo? Não fazemos assim? Não procuramos conhecer os nossos direitos e também os nossos deveres? Na nossa vida é fundamental que nós façamos também o conhecimento das leis divinas, porque elas são eternas e elas que nos conduzem, como já dissemos aqui, ao longo da nossa caminhada milenar. E enquanto nós não nos darmos conta, nós teremos que voltar a este terreno de provas e expiações, essa escola da vida, para muitos hospitais, outras verdadeiras prisões, para experimentarmos este aprendizado e compreender as suas leis diretamente na nossa estrutura física. Portanto, é fundamental que nós busquemos conhecer a doutrina dos Espíritos, que nós procuremos conhecer o Evangelho de Jesus, que nós olhemos para o Mestre naquela forma doce e compreendamos que a humanidade não é o que nós estamos vendo atualmente. Está enferma, mas não é esta a humanidade. O homem tem valores intrínsecos à sua persona que ele não considera no seu dia a dia. São muito mais alegrias que temos para comemorar do que tristezas para chorar. É ou não é verdade? Façamos uma reflexão às nossas consciências e vejamos se não são muitas as alegrias em nossa vida, mas nós sedimentamos a nossa caminhada nas nossas dores. E o que é pior, nós sedimentamos a nossa construção em cima delas. Evitamos o convívio, evitamos as companhias, porque tivemos dissabor no passado. Evitamos as relações, porque uma não deu certo. Ignoramos as criaturas, porque uma não foi boa conosco. O padrão do Cristo, o Evangelho de Jesus, a sua convivência não fez seletiva. Ele convivia tanto com o mal quanto com o bom. E os tratava de forma equânime, igualitária, com caridade, com benevolência, compreendendo a dor e a dificuldade que cada um de nós apresentamos, como vê a nós hoje. E vem incessantemente bater a portas das nossas consciências, chamando-nos mais uma vez, de braços abertos, nos esperando fazer a escolha certa. Façamos a escolha de compreender a lei de Deus. Assim poderemos fazer melhores escolhas em nossa vida, escolhas duradouras, que farão diferença na nossa caminhada, muito mais rapidamente do que imaginamos. Ainda no Livro dos Espíritos,
estando sujeito ao erro, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, de fazermos más escolhas, em não compreender muito bem as questões, não estudarmos muito bem as leis, fazemos más escolhas. E a pergunta se faz nesse sentido. Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Podemos cometer o equívoco. E vejam só os Espíritos, o que nos dizem. Novamente Jesus, o exemplo. Jesus disse, lembram-nos os Espíritos: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Quando nós nos colocamos como a identificação do que é certo e o que é errado, como se nós estivéssemos recebendo do outro, ou colocando-nos no lugar do outro, para receber, ou então nos colocando o que gostaríamos realmente de receber. É o que estamos dando ao outro? É o que estamos estendendo àqueles que nos cercam? E aqueles que nos cercam, não imaginemos nós que precisamos sair amando o mundo. Todos nós estamos inseridos no mundo, no universo necessário para o nosso aprendizado. É naquela célula pequena, máter da sociedade, é que estão as grandes dificuldades da nossa compreensão humana. Quando nós vencermos as dificuldades que enfrentamos em nossos lares, junto aos nossos amados, como dizemos, nós estaremos dando grande passo a compreender o restante da humanidade. A vizinhança, os outros países que entram em conflito, as outras realidades que muitas vezes preferimos ignorar. Quando nós nos colocamos dispostos neste projeto de vida, de querer ao outro aquilo que eu gostaria de ter, e de colocar-lhe esta oportunidade, nós estaremos dando grande passo nos acertos das nossas escolhas. Estamos indo para o final. Questão 642, eu trouxe porque esta vai complementar uma que nós fizemos lá atrás. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque a gente escuta isso muito, estou trazendo porque a gente escuta isso com muita frequência. Me digam se não é verdade. A pessoa diz assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Se intitula uma pessoa boa. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falarem isso? E vamos temer se nós estamos pensando assim, sabe por quê? Olha só, não, a resposta é não faz o bem. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E portanto, meus irmãos, a omissão diante das coisas, diante das decisões que precisamos dar na nossa vida e naquilo que depende de nós, é o mal. Se nós não cumprirmos e fizermos aquilo que devemos fazer, é o mal. A omissão é o mal. Se nós estamos inseridos em um cenário, e esse cenário precisa de uma decisão, lembremos da fala do Cristo: frio, frio, quente, quente, o morno eu cuspo. Jesus nunca temeu enfrentar as dificuldades, e nunca se omitiu de dar as respostas cabíveis às perguntas grotescas que lhe faziam, mas nunca se omitiu de dizer o que era certo e o que era errado, o que é o bem e o que é o mal. Nós, tendo condições de fazer distinção, nós temos o dever, com todas as nossas forças. Por isso o empreendimento em buscar conhecer as leis de Deus, fazer o bem. Não nos omitamos diante daquele que nos pede o alimento. Nós, espíritas, compreendemos muitas vezes o porquê que as criaturas passam determinadas dificuldades.
Mas isso não pode nos tornar duros, a ponto de não nos sensibilizarmos com o sofrimento do outro, porque isso não é cristão. A fome pede um movimento, que é de ser saciada. A sede, o sofrimento, a dor da perda do outro, requer de nós despendermos esforços de sairmos do nosso lar e ir ao encontro deste. Não precisamos dizer muitas coisas, apenas darmos o nosso ombro para que ele chore as dores que sente. Porque assim nós gostaríamos de ser consolados. Porque assim é que nós gostaríamos de ser conduzidos pelos nossos amados. É ou não é verdade? Portanto, não fazer o mal não é fazer o bem. Não nos iludamos. Jesus, nosso modelo e guia, e aqui nós vamos trazer uma passagem, já caminhando para o encerramento. Depois eu vou trazer uma fala muito interessante do Momento Espírita, do volume 1, mas eu queria trazer uma conversa do Cristo com os seus apóstolos, trazendo essa dualidade que nós estamos aqui conversando e analisando. Está em Marcos capítulo 8. Jesus falava de muitas coisas aos seus apóstolos, né? E numa dessas falas, ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pergunta Jesus aos apóstolos. Queria saber o que os apóstolos ouviam dos homens e o que eles pensavam. Uns dizem que és João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas que ressurgiu. Aqui, só uma pausa. Traz muito claro essa questão que muitas vezes é colocada em xeque da reencarnação, né? Vejam que os apóstolos respondem ao Cristo. Todas essas figuras que aqui eles declinaram o nome, já não existiam mais. João Batista, era do tempo do Cristo, mas aqui ele já tinha sido decapitado, quando foi feita essa questão. Então eles falam em reencarnação. Elias foi o profeta do passado, Jeremias também. Seria Jesus então a reencarnação deles, né? É o que eles dizem ao Cristo. Só dando uma pausa. Mas vamos a este diálogo mantido. Mas vós outros, quem dizeis que eu sou? Pergunta Cristo. Simão Pedro, aquele que ergueu a pedra fundamental do cristianismo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha só, que frase linda, que maravilha, né? Pedro, um homem como nós, consegue vislumbrar no Cristo, o escolhido, o ungido, aquele que direciona, aquele que guia, o Filho de Deus vivo. E Jesus compreende esta manifestação de Pedro desta forma: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Neste instante, Jesus identifica nesta fraseologia, nesse diálogo com Simão Pedro, a manifestação de Deus ou do bem naquele homem, e deixando claro que não é fala e que não é intuição do homem, não é da carne, trazendo então essa questão do bem e do mal. Ainda prossegue o diálogo, vocês vão ver o que acontece, e é o que geralmente acontece com a gente. E Jesus segue falando de muitas coisas, e era chegado o momento em que ele iria ser preso, condenado, como a gente já bem o sabe. E então prepara aqueles homens, que juntamente com aquele povo judeu, queriam um homem que libertasse o povo da opressão através da espada. Então eles esperavam um rei que os conduzisse através da força para a liberdade. E os seus apóstolos, os seus discípulos, embora acompanhando a vivência do Cristo, a sua mansuetude, não conseguiam ver a profundidade daquela criatura, a mansuetude que carregava. Eles também, quase que indiretamente, também esperavam algo parecido. E Jesus, percebendo, lhes diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Nossa, se Jesus precisa sofrer muitas coisas, o que deixa para nós, né? Que estamos nesse aprendizado, o qual ele já passou muito tempo. E seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Olha só,
a manifestação do orgulho humano, né? Do egoísmo, da pretensão humana. Simão Pedro, se sobrepondo à recente fala do Cristo, que já tinha dito que ele havia declinado sentimentos puros do próprio Criador da vida. Ele reclama na fala do Cristo, dizendo que queria partir dessa forma. Ele não aceitou, redarguiu. Deus não o permita, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Como se tivesse o poder sobre a vida, e sobre o Cristo, e sobre as coisas de Deus. Jesus, de forma enfática: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Porque é óbvio, a preservação da vida material incitada por Pedro naquele instante é coisa do homem. Porque o homem que já compreende Deus sabe que a vida é muito maior do que a vida física que ele apresenta. E Jesus, quando ele falava daquelas coisas, falava das coisas do Espírito, não das coisas da terra. Falava das coisas, das leis de Deus. Mas o homem, ainda preso à materialidade, redarguiu, questionando. E Jesus é enfático e duro nas palavras, porque a linguagem semita realmente traz esse ênfase, né, para a compreensão. Mas deixa muito claro que o tropeço para as questões do homem estão no próprio homem e não em Deus. Portanto, as leis de Deus estão para nos guiar nesta condução das escolhas que fazemos. E nas escolhas que eu fiz para essa noite, para a gente terminar em definitivo, me permitam, eu escolhi uma fala do Momento Espírita. Não sei se vocês conhecem essa obra, né? É muito, muito bonita, tem vários volumes, e é uma delícia escutar no carro enquanto a gente está dirigindo, nesse trânsito doido de Cascavel, que já está ficando bem doido, né? É uma delícia para a gente relaxar, fazendo-nos refletir sobre as coisas da vida. E como tem neste volume um tema muito interessante, que diz que só o bem prevalece, eu vou trazer aqui para as nossas reflexões. Diz-nos assim esse volume. Se vocês escutarem, verão com uma voz muito mais melodiosa do que a nossa, que se apresenta, mas são com essas palavras. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Aí eu faço a pergunta: alguém de nós conhece esse nome? Já ouviu falar alguma vez? John Wilkes Booth foi um homem relacionado a uma outra figura. Nós já ouvimos falar em Abraham Lincoln? Creio que boa parte de nós já escutamos falar, né? O homem que a maioria das pessoas o trata como o melhor ou o maior dos presidentes dos Estados Unidos, porque trouxe a liberdade àquele povo, trouxe grandemente abolindo a escravatura naquele instante duro da humanidade, naquele país, embora a gente veja ainda resquícios registrados até hoje, também no nosso, né? Foi Abraham Lincoln. E quem foi John Wilkes Booth? Nós lembramos de Abraham Lincoln e não lembramos do primeiro nome declinado. John Wilkes Booth foi o ator americano que covardemente desferiu um tiro certeiro naquele homem, dissipando a vida física de Abraham Lincoln. Mas as suas ideias permanecem vivas de liberdade até hoje. Continua o texto a invocar-nos reflexões e nos lembrarmos que só o bem prevalece, inclusive para nós que somos seres imperfeitos. Conseguimos registrar em nossa essência o que é bom e descartar o que é mal. Nós não gostamos do mal. Portanto, alguém já ouviu falar em Gandhi? Todos nós lembramos imediatamente. Gandhi, que libertou 720 milhões de indianos sem mover uma só espada contra a opressão inglesa. Libertou uma nação inteira, trazendo ensinos maravilhosos, em os quais ele se embasa e deixa muito bem claro. Ele se aprofundou, dizendo e criticando os cristãos,
as clarezas e a elucidação do Evangelho de Jesus no Sermão da Montanha, que ele leu com profundidade e compreendeu e tanto abordou e praticou em sua caminhada. Gandhi registra isso, né, nas suas falas. Nós conhecemos Martin Luther King. Quem não lembra de Martin Luther King? O homem que dizia: eu tenho um sonho. E o sonho era em ver brancos e negros sentados à mesma mesa, a mesa da fraternidade. Mas tanto Gandhi quanto Martin Luther King foram assassinados. Sabemos disso. Nós lembramos dos nomes dos assassinos? Também não. A humanidade apaga o mal. A tendência da humanidade é fazer registro do que é bom. E para isso estamos nos dirigindo e nos esforçando para o bem. Sócrates, outros tantos da humanidade que deixaram valores imensos para o nosso aprendizado e crescimento. Jesus Cristo. Quem não lembra do Cristo? Alguém lembra daqueles que o feriram na cruz? Nenhum de nós registra. Jesus nos disse: é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um único tio da lei. Jesus, neste ensinamento, nesta lição de que só o bem prevalece, ele também nos ensina que o homem ainda permanecerá muito tempo sobre a terra enquanto todas as suas escolhas forem equivocadas, enquanto estiver pautado em cima do mal, enquanto estiver longe das leis de Deus, enquanto não caminhar no bem. Porque acreditemos ou não, meus irmãos, só o bem prevalecerá. Mas Deus é tão bom e tão justo que não exclui aos maus, pelas escolhas más que fizeram, o direito à vida e a possibilidade de acertar. Permite a cada um de nós que voltemos mais uma vez na terra, a reencontrar as figuras de outrora, para o resgate devido do crescimento que necessitamos junto ao outro. Por isso, quando encontramos a dificuldade em nossas relações, reflitamos. Ali está o aprendizado que necessitamos para o nosso avanço e o do outro, em perdoar as ofensas que nos alcançam, em manifestar em nós o bem que já está em nós, porque nós todos fomos, sem dúvida, criados para sermos perfeitos. A perfeição nos aguarda, mas exige de nós o esforço de galgarmos os degraus do conhecimento, das verdades estabelecidas pelo Senhor da vida e trazidas pelo Evangelho de Jesus, que nos acosta todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, e nós muitas vezes o deixamos de lado, quando o outro nos questiona, quando o outro nos evita, quando o outro nos afronta. Quando o outro exige de nós a manifestação cristã do perdão, da benevolência, da indulgência, da compreensão da vida. Que nós saibamos, diante dos aprendizados que essa doutrina maravilhosa nos esclarece, ao alcance de todos nós, jovens, crianças, todos nós temos a possibilidade de aprender, de beber desta água que nos consola, que nos dá esperança, que nos ilumina e que nos faz criaturas melhores. Que nós saibamos seguir a luz que nos guia, que é Jesus, e sermos efetivamente bons. Quero agradecer a atenção de cada um de vós, o carinho que nós recebemos e a oportunidade bendita de estar aqui neste espaço iluminado por Deus, por Jesus e pelos benfeitores que aqui laboram. Que possamos todos nós, depois das atividades, depois de todos os momentos que ainda viveremos, vou chamar o nosso irmão aqui à frente, voltar para casa serenos, convictos, para que possamos levar carinho
e escolhas favoráveis para o nosso crescimento e daqueles que nós amamos. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.